Não, eu ia perguntar pro Fernando, você não acha que esse fato do Banco Central ter que ficar indo para extremos de 2%, às vezes 14% de taxa de juros, não é decorrente do fato da política monetária aqui no Brasil não ter uma eficácia tão grande, principalmente por conta de crédito subsidiado e várias coisas que eles têm, que vai fazendo com que perca a eficácia do Banco Central e consiga controlar a taxa de juros? Só uma observação antes, tá? Quando o Roberto Campos ele virou presidente do Banco Central, eu lembro claramente, né? Tava na mesa de operação. E o mercado falava o seguinte: cara, agora sim, porque a gente vai ter um presidente mais trader, que vai responder mais rápido, vai cair mais, vai responder mais rápido, né? Só observação que, obviamente, você tem pessoas que não deveria ser assim um Banco Central. Mas naquela época a visão era de que isso é mesmo, tem que ser esse negócio. Eu tinha uma expectativa elevadíssima com ele, honestamente. E, felizmente, as minhas críticas estão devidamente registradas e eu comecei a criticar Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, o Banco Central, lá em 2019, final do ano, antes da pandemia, quando, na minha visão, já estava exagerando na dose de redução de juros e o câmbio começou a ficar muito volátil e lá já bateu as máximas históricas, 4,20, 4,26. E estou falando de novembro de 2019. Mas respondendo à pergunta do Leandro, sim, a nossa política monetária, ela sofre do problema da meia entrada do cinema. Já que temos crédito subsidiado, a Selic precisa ser mais alta para conter a demanda agregada, porque boa parte do crédito não está sujeita à racionalidade do mercado, de oferta e demanda. Não, é uma decisão política, vamos agora injetar crédito na economia, a taxa subsidiada, artificial, gera uma atividade econômica insustentável, como a gente viu especialmente depois da Dilma, ou durante o seu governo. Então, sim, a nossa política monetária ela é mais deficiente nesse sentido. Mas, ainda assim, nesse caso 2020, acho que a gente pode explicar pela pandemia, porque ali vários bancos centrais erraram. Não foi só o nosso, o Fed errou, o Banco Central Europeu errou, todos erraram. E agora talvez estejam também errando da mesma forma que o Banco Central. Só como nós somos um país emergente, com a moeda emergente, historicamente irresponsáveis no âmbito fiscal e com inflação elevada, a gente sofre mais. Também é uma economia mais fechada, não tem de fato uma livre movimentação de capitais. É livre, mas não tanto, pode ser fechada com um IOF ou coisas assim. Isso traz mais volatilidade e depreciação para a nossa moeda, como aconteceu lá em 2020 e 2021. Os outros países têm isso um pouco mais blindado. Mas também erraram, não foi só o Banco Central brasileiro, os de lá também erraram. Os bancos centrais parecem gestores de fundos, né? É tipo assim, ó... Vou errar. Dá todo mundo eu posso errar, mas eu não posso errar sozinho. Se eu errar sozinho, eu vou estar lá destaque absoluto negativo, né? Mas você trouxe um ponto importantíssimo, a questão do Roberto Campos Neto, trader, agora do Banco Central. É outra atuação, é completamente diferente. E um trader, ele pode tomar risco, porque se ele perder, cara, o custo é com ele mesmo, é no P&L dele, é ele que perde. É estopado. Pronto, e ele é Como estopado. que você estopa o país? Agora, quando a gente fala de Banco Central, e aí não foi só ele, é toda a diretoria, né, Roberto, que a gente fala ele porque ele representa o Banco Central, mas é uma diretoria, são 9 membros, e todos têm votado em consenso, unânime. Mas a gente dizia... Eu lembro o Alfredo Menezes, que já participou aqui também dos economistas, Sérgio Machado, vários gestores, investidores, poucos economistas, diziam que era uma aventura a gente reduzir juros naquela velocidade para 2%. E tinha gente clamando por juros em zero, assim, quase assim, salivando. Juros em zero no Brasil, viramos a Suíça. Tava aplicado, né? Em juros. E era uma atitude muito arriscada. E aí vem talvez o perfil trader, que tenha contaminado o restante da diretoria do Banco Central, para a política monetária, para a condução da estabilidade de câmbio, de preços da moeda do país, você precisa ser muito mais contido. É preciso muito mais parcimônia, prudência, conservadorismo antes de fazer uma jogada como essa. Mesmo no ambiente da pandemia. Porque movimentos mais bruscos, numa economia como a nossa, gera o que acabou gerando. Você lembra? O real chegou a 5,94, 5,96. E não apenas isso, mas com uma extrema volatilidade. No mês estava quase 6, no outro chegou de volta a 5, depois chegou, acho que foi 2021, em junho, chegou em 4,59, depois de novo quase 6. Imagina como atrapalha o exportador e o importador, né? O pessoal acha que a taxa de juros é o preço mais importante do país. E não é.
o preço da moeda, a taxa de câmbio é o preço mais importante. Esse é o preço mais importante, porque todo santo dia está mudando por completo os nossos termos de troca com o restante do mundo. Está precificando o país para cima ou para baixo a todo minuto. E a gente deixar o câmbio para qualquer lugar, pô, eu criticava demais, dizia, pô, o câmbio está abandonado. Eu dizia que a taxa não era taxa de câmbio flutuante, é câmbio à deriva, vai para qualquer lugar. E não dava, né? Mas agora- esse-